responder aquele questionário? Isso, é só para responder o questionário. A nossa atividade dessa semana e da próxima vai ser basicamente trabalhar em cima desse questionário, desse formulário, que é uma pesquisa, e trabalhar também em cima da questão do Covid, das doenças que afetam o sistema respiratório, de toda essa problemática que a gente está enfrentando, tá bom? Então, é um conteúdo que ele vem muito a ser importante, a ser trabalhado, e encaixa perfeitamente com o conteúdo que a gente está trabalhando, que é sistema respiratório agora, tá bom? Então, não vai ter nenhuma atividade para vocês passarem para o caderno ou devolver para mim, nem nessa, nem na próxima semana. Vai ser apenas aí o material do formulário. Conseguiram observar aí? Sim. Ok. Deixa eu só ver aqui. Sim, professor. Certo. Então, gente, ó, observem que o sistema respiratório, eu coloquei uma imagem aqui, bem característica dos principais órgãos que compõem o sistema fisiológico do sistema respiratório. A única parte ali que está faltando, né, que está em vermelho, a traqueia, faringe, laringe, pulmões, alvéolos, mas está faltando a região da narina, está faltando a região da boca, que também compõe o sistema respiratório, tá bom? Então, a gente tem aí, gente, todo esse material que eu estou passando para vocês, por que eu não vou repassar depois esses slides do livro, tá bom? Se eu tirei do livro, não tem necessidade de eu repassar esse material para vocês, é só vocês irem lá no material, nas páginas que eu indiquei, que está tudo lá, certo? Então, eu tenho aqui as principais funções do nosso sistema respiratório. Então, são 3 funções muito importantes, que é ventilação, difusão e perfusão. Quando a gente fala de respirar, parece um processo muito simples e é automático, mas não é tão simples, né? Então, aí a gente tem o primeiro processo, que é chamado de ventilação. Aí temos a inspiração e expiração. Acredito que vocês já saibam o que é o processo de inspirar, que é puxar o ar atmosférico, quando eu respiro, né? Quando eu puxo esse ar, eu estou inspirando, quando eu elimino esse ar, eu estou expirando. Processos simples, mas que são fundamentais para que a gente absorva aí o ar atmosférico, e aí sim absorver o oxigênio. Lembrem que esse ar atmosférico, ele não é 100% oxigênio, não é 100% nenhum gás, ele é um ar misturado. Então, nosso corpo filtra o que é importante e elimina na expiração o que não é importante, o que não é, tá bom? Então, a gente sabe aí que a maior parte da composição do ar atmosférico é de nitrogênio, nosso corpo não absorve nitrogênio nessa forma, nosso corpo vai absorver nitrogênio a partir da alimentação, quando o nitrogênio se transforma em amônia, lá nos processos dos ciclos, né, biogeoquímicos. Acredito que vocês já viram no segundo ano, o ciclo biogeoquímico, o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, né? Então, esses ciclos aí nos ensinam como que o nosso corpo absorve esses gases, esses componentes químicos aí presentes no ambiente, tá? Deixa eu ver aqui. Difusão, que é a troca de gases nos alvéolos. Essa troca de gases, gente, ela acontece em uma estrutura chamada alvéolo. Eu vou passar logo essa imagem para que vocês possam observar. Passou o slide aí para vocês? Passou. Certo. Então, eu vou aqui apontar com a canetinha. E essas são as principais estruturas. Toda vez que nós estivermos falando de sistemas, de fisiologia, vocês têm que atentar a essas estruturas aqui, as estruturas que compõem aquele sistema. Como que eu vou estudar para isso? Eu vou pegar essa imagem, principalmente, vou colocar pulmão, função, mas isso é para meu estudo, o meu autodidatismo. Aprendam que nem sempre você precisa ter uma orientação do professor, olha, faça isso, faça aquilo, para você estudar. Você pode estudar na forma que você mais se adequa. Pode ser um resumo, pode ser um esquema, um desenho. Eu adoro desenhar essas estruturas aqui. Quando eu estava tanto na escola quanto na faculdade, eu aprendia muito observando as imagens. Então, para mim, é muito mais fácil eu observar uma imagem dessa e memorizar o conteúdo, né, e aprender esse conteúdo.
Então, eu tenho aqui a estrutura do pulmão. Ó, essa parte aqui, gente, é a traqueia. Se vocês passarem a mão no pescoço de vocês, eu vou falar aqui, minha voz vai ficar estranha, ó. Ela fica assim, meio, né? Parece a voz daquela senhora que faz o comercial da Top Term. Mas ela fica estranha. Por quê? Porque eu estou passando a mão na região da minha traqueia, que é um tubo de cartilagem, composto de cartilagem, e atrás desse tubo de cartilagem, eu tenho aí as pregas vocais. Então, essas pregas vocais, deixa eu interromper aqui o compartilhamento rapidinho. Isso, que aí eu consigo observar vocês bacana. Então, essas pregas vocais, elas ficam aqui por trás, ó, nessa região aqui da minha garganta, eu tenho esse tubo de cartilagem. Eu quero que vocês passem a mão no pescoço agora e sintam que tem tipo uns anéis, né? Esses anéis são anéis de cartilagem. Por que que nessa região é feita de cartilagem e não de osso? Que poderia ser de osso, né? Mas é resistente. Tipo, a pessoa não quebraria assim com tanta facilidade, por exemplo, o pescoço em um dente. O que que vocês acham? Por que que é de cartilagem? É cartilagem e músculo liso. São compostos por essas duas estruturas, tá? Por esses dois tecidos. E aí, alguma resposta? Fotinhas, que eu não vejo o rostinho de ninguém, só estava vendo o rosto de alguém que desligou a câmera. Turma. Professor, eu não sei. Gente, ó, vamos fazer um combinado. Eu não exijo que vocês liguem a câmera. Eu não exijo. Seria ideal vocês abrirem a câmera, porque isso aqui é uma sala de aula, mas a gente precisa participar. Se eu falo para uma turma que está desligada a câmera, desligada áudio, eu não vejo muito sentido da gente estar numa aula síncrona, como se tivesse ao vivo, né? A intenção dessa aula através do Meet é interação. Se não houver interação, não faz sentido. Então, eu preciso que vocês interajam com dúvidas, pedir para parar, pedir para voltar, pedir para falar mais devagar, pedir para avançar, tá bom, meus queridos? É importante isso para a gente, até para o professor manter também o seu ânimo. O professor se anima quando o aluno também está animado. Oi, Pamela, tudo bom, meu amor? Tudo, professora. Então, ó, quando a gente engole, vocês já ficaram engasgados por engolir um pedaço de alimento muito grande ou muito seco? Sim. Pois é. Quando a gente engole, esses anéis de cartilagem, eles têm ali, tem um anel de cartilagem aqui e outro anel de cartilagem aqui, né? Fininho. É como se fosse assim, ó. E esse espaço aqui, entre um e outro, é de músculo liso, tecido. Quando a gente engole, essa parte do músculo liso, ela meio que dilata. Então, se fosse um tubo de osso, a gente engasgaria muito facilmente e acabaria morrendo, claro, aí por sufocamento. Então, professora, é como se fosse, caso a gente se engasgasse, seria mais fácil da comida Descer. desengasgar, né? Porque Exatamente. fica flexionando, mais ou menos isso. Isso. E esse flexionamento que tu tá falando é chamado de movimento peristáltico, que é esse movimento que empurra a comida para baixo. Por exemplo, é muito difícil pessoas, eu já tem aí uns maluquinhos aí na internet que fica de ponta cabeça e toma água. É muito difícil isso acontecer. Mas por que que acontece? Porque o nosso corpo, ele tem esse movimento de empurrar o alimento, empurrar o líquido para baixo. Tem a força da gravidade, mas também tem o movimento peristáltico. Então, isso faz com que a gente não tenha tanta possibilidade de engasgo. Essa questão da gente ter a nossa traqueia nessa região aqui formada de músculos e cartilagem, tá bom? E aí eu já comecei a falar de cartilagem, mas eu não falei da narina. A narina é a principal rota de entrada do ar atmosférico no nosso organismo. Mas se eu não tiver essa região da narina, eu respiro? É, professora, mas pela boca, tipo, eu mesmo que é difícil, mas a gente ainda consegue mais ou menos.
Aí a gente tem essa segunda opção que não é viável. Então, pessoas que respiram pela boca porque o nariz está todo o tempo entupido, precisa procurar um profissional. O nome do profissional que cuida dessa parte, né, ouvido, boca, ouvido, nariz, garganta, é o otorrinolaringologista. Ai, já ouvi essa palavra já. É um trava-língua, eu treinei para falar, para não enrolar. Olha, treinei tanto que eu já consigo falar. Otorrinolaringologista. Olha aí, a gente treina para não se enrolar. E aí, não é muito adequado você respirar pela boca. Por quê? Quando a gente respira pelo nariz, a gente tem esses pelinhos dentro do nariz que permite que segure esse material que está flutuando, né, essas impurezas do ar. Por isso que quando a gente vai para um lugar muito sujo, a gente tem aí depois, no final do dia, o nariz fica muito sujo também. E só lembrando, essa higiene é para ser feita sozinha, dentro do banheiro, e depois lavar as mãozinhas, tá? Eu vejo o pessoal aí que limpa em qualquer lugar e é totalmente inadequado e anti-higiênico, por Deus, tá? Então, a limpeza, ela é natural, mas ela precisa acontecer de forma adequada, lá no seu banheiro, depois lavar as mãos e tudo mais. Então, esse material, essas partículas que ficam no ar, elas primeiro são filtradas pelo nariz. Se eu não estou conseguindo respirar pelo nariz e respiro pela boca, essas impurezas, elas passam diretamente para o meu trato digestivo, para o meu trato respiratório, porque a gente tem um canal em comum para sistema respiratório e sistema digestório. Por exemplo, quando você engole, você não respira. Bloqueia temporariamente a respiração no momento que você engole. Professora, tipo, no caso, quando a gente está correndo, que é inevitável a gente também respirar pela boca. Tem algum problema? Tipo, mesmo a gente tendo ao ar livre, essas coisas, a questão das impurezas entrarem, tipo, pela nossa boca e direto... O ideal, Pamela, porque isso daí é muita... Por exemplo, quando você vai fazer uma atividade física, você acaba realmente tendo uma respiração mais aguçada, né? O teu corpo fica precisando de mais oxigênio porque tu está queimando muita energia. E essa energia vem a partir da queima da quebra da molécula do oxigênio. Então, é normal que aconteça essa respiração pela boca, mas é um curto período de tempo que tu faz isso. Não faz isso o dia todo. Uma atividade física, sei lá, 1 hora, meia hora, dependendo aí do que a pessoa faz. Então, meio que seria mais prejudicial no caso se a gente fizesse isso frequentemente, mas como a gente faz por um determinado período de tempo, não afeta tanto. Exatamente. Só que assim, num contexto normal, você pode fazer isso, sua atividade física, ao ar livre, normalmente. Só que, no contexto que a gente se encontra, que é a questão de pandemia, quando você vai fazer atividade física muito intensa com máscara, você se sente um pouco sufocado. Você a tendência é querer tirar a máscara, o que é totalmente inadequado, tá? É inadequado, é irresponsável você tirar a máscara, andar sem máscara, ficar fazendo aquela aglomeração. São essas as medidas que a gente vai conversando na próxima aula para completar essa, né, que já falta só 4 minutinhos, porque é um período muito perigoso, assim, que a gente enfrenta. Então, são temas que a gente precisa, né, conversar. E aí, voltando à questão da respiração, quando você, por exemplo, eu já vi alguns vídeos do pessoal tirando, né, fazendo a depilação da região do nariz. Eles botam cera num palitinho, tipo um palitinho de picolé, e depois puxam. Então, eles retiram todos esses pelos que ficam no nariz, que serve como a primeira barreira, não é a principal, mas é a primeira barreira dessas impurezas do ar. Então, não tem essa barreira, aí esse ar sujo entra, através aí dos nossos orifícios aqui, ó, essa região, quem tem sinusite, quem tem rinite, inflama principalmente essa região, quem tem sinusite inflama a região dos seios nasais, que é essa parte aqui, que ela é toda perfurada, né, nosso crânio, ele é todo perfurado, por isso que quando você chora, o nariz escorre, porque o canal lacrimal acaba vindo também aqui pela região da narina e o nariz escorre, tá? Então, quem tem rinite, geralmente é um tipo de alergia à poeira, a pelo, a perfume, então cada um tem aí o seu principal componente que causa ali o início da sua alergia, tá bom? Então, primeira parte que a gente precisa entender das estruturas do sistema respiratório, não é apenas pulmão,
Não é apenas alvéolo, não é apenas oxigênio. Começa daqui, porque senão não entra. Não tem como entrar o ar se não for pela boca, se não for... Como eu já falei anteriormente, não é muito adequado você respirar pela boca, porque aqui na nossa região, gente, amígdalas, vocês já tiveram essas duas glândulas inflamadas? Aqui, ó, a gente tem duas glândulas aqui, são chamadas de amígdala, tá? Quando você está com essas duas glândulas inflamadas, significa dizer que um agente infeccioso tentou entrar no seu organismo através da via oral, que é boca, e essas duas estruturas, elas são um sítio de produção de células brancas. Então, para a nossa garganta, essa é a primeira barreira. Então, quando inflama, é porque está tentando algum ataque no teu organismo. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser uma partícula que não necessariamente seja biológica. Pólen, tem gente que é alérgica a grão de pólen, tem gente que é alérgica a poeira, a pelo. Então, já começa a inflamação daqui. Pode falar. Professora, então quando inflama é meio que nosso organismo tentando avisar pra gente que tem algum intruso, vamos dizer assim. É exatamente isso. O nosso corpo reconhece qualquer partícula que não seja natural dele como intruso. Então, o que meu corpo produz? Anticorpos. É a minha defesa natural, são as minhas células brancas. O que uma partícula estranha que entra no meu corpo é chamada de antígeno, tá? Então, quando eu espirro, é a primeira coisa que o nosso corpo faz para tentar eliminar aquela partícula estranha, é espirro e tosse. Então, se tu tá num ambiente que tem muita poeira, que tem alguma coisa que tá te causando ali uma irritação, teu corpo logo tu espirra ou tu tosse. Então, são barreiras que a gente vai criando, que a gente vai criando não, que o nosso corpo desenvolve para evitar qualquer tipo de ataque mesmo. Ele encara isso como um ataque e ele precisa neutralizar aquele micro-organismo, aquela partícula que está causando aquele dano. Pessoal, já E professora, Oi, meu amor, diga. e o mais interessante é que não atinge só uma área do corpo, aquela região que foi afetada, mas o corpo todinho reage, porque faz parte do corpo, né? E isso é interessante. Isso é verdade. Todo o nosso corpo reage. Fica logo, o primeiro sintoma que a gente tem é febre, né? É uma febrinha assim meio que leve. Por quê? Porque o meu corpo reage esquentando. Ele esquenta para tentar neutralizar aquele organismo. Aí a gente vai lá e toma um antitermal, que é um remedinho para febre. Aí nosso corpo baixa a temperatura. Aí nosso sistema imunológico fica assim. Como é que eu fico nessa situação? Eu sou uma piada para você? Bota a carinha de palhaço. A célula branca com a carinha de palhaço, mas a gente tem que ter cuidado também com a questão da febre, não pode deixar a febre muito alta. A nossa temperatura ótima é de 36 graus, 36,5. É a nossa temperatura. 37 é febril. 37,5 já está migrando para febre, né? Então, quando a febre chega aos 39, 38, 39, 40 graus, as nossas enzimas, que são proteínas que vivem bem a 36 graus, a 36,5, já começam a entrar em colapso. Por isso que dá convulsão, porque nosso corpo entra em pane, não sabe como reagir àquela temperatura tão alta, e esse é muito perigoso. Só que assim, a gente tem que ter muito cuidado com os medicamentos que a gente toma para baixar a febre, porque uma infecção, ela vai causar febre. E se eu estou baixando apenas a febre e não estou tratando a infecção, isso pode ser mais perigoso ainda, tá bom? Deixa eu avisar aqui rapidinho, já são 9 horas. Todos devem participar Assim, é interessante, né? Participe lá virtualmente da live das Mulheres da Ciência, que ontem, infelizmente, não deu certo, por conta que lá, acho que Samira mora em Rosário, estava chovendo muito e ela estava com problema de conexão. Aí o áudio, né? Então, hoje às 9 vai reiniciar aquela palestra que eu acho que vai ser muito legal. É importante a gente prestigiar nossas professoras, nossas cientistas, que são aí parte dessa jornada importante, os meninos, aprender um pouquinho também a prestigiar as meninas, que todos vocês já estão aí numa geração que deve evitar qualquer tipo de preconceito, dessas coisas ruins aí que gerações mais antigas acabam, né, carregando. Então, a gente tem que se largar disso, né, abrir nossa mente para diversas coisas e evitar perpetuar algumas ideias muito equivocadas, muito erradas, muito antigas. Vocês são jovens,
e a mentalidade de vocês está aberta para o mundo. Então, é importante que vocês perpetuem coisas boas, tá? Então, a gente vai participar agora da live. Antes, eu gostaria que vocês todos colocassem o nome turma no chat, porque essa é a minha frequência, eu anoto lá, faço o controle de quem está participando, de quem não está, para depois repassar para os tutores para saber o que está acontecendo com quem não está, tá bom? Então, adicione todos. Enquanto isso, se vocês quiserem abrir a câmera para eu fazer aquele print, só tenho dois, a Pamela e o Jefferson, que estão ali comigo, ali, na luta. Professora, eu vou Oi. abrir, mas não posso tirar a máscara, porque eu estou em local que não pode Não, tirar. deixa a máscara, olha, perfeito, já indica aí responsabilidade. Ana Beatriz, alguns de vocês eu não conheço, gente, por isso que às vezes eu peço para você para olhá-los. Conheço poucos ainda. Na hora que todo mundo já tiver ok, é só me falar, viu? Que aí eu faço a captura da tela. E professor, agora não vai ter aula não, vai ser essa live, é? Eu não entendi muito bem. Isso, vai ter live agora. E durante agora pela manhã, enquanto tiver live, não tá tendo plantão, tá? Na hora que terminar o plantão, aí os tutores avisam vocês, ó, vai iniciar a aula tal. Mas é só vocês darem uma olhadinha no mapa, deixem esses horários do mapa de vocês à vista, para que vocês saibam exatamente o horário das aulas, tá bom? Não fique só esperando o tutor. O tutor é só um auxílio, não é o principal. Vocês são os protagonistas da história. A gente só tá ali de tutor, né? De alguém para orientar, mas vocês devem ter aí serem autodidatas, serem mais à frente, tá bom? Aí, na hora que terminar a live, vocês olham lá, vai ter aula tal, então, o tutor avisa, tá, a sala já tá aberta. E aí, vocês vão para a live, tá bom? Vou fazer o print, meus amores. Deixa eu ver aqui, aquele sorriso bonito. X, foi. Peraí, que a Nailane abriu a câmera agora. A Brenda também. Valdisson, rapaz, só gente bonita se escondendo, eu, hein? De novo. X. Foi. Obrigada, amores. Qualquer dúvida, De nada, linda. qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Respondam no mapa. Tá, tchau. 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 Tchau, professora. Até a próxima. Tchau, meus amores. Vamos lá na live. Tchau, professora. Tchau, tchau. Bom dia.